Recomendou não poder. O Brasil inteiro passa um dia de calor infernal e a meteorologia diz que os termômetros vão continuar nas alturas amanhã. 26 graus em Brasília, 30 em Belo Horizonte e em São Paulo. E no Rio de Janeiro, 42 graus à sombra. A Grã-Bretanha é sacudida por mais um terremoto sexual. Duas revistas dizem que o primeiro-ministro Major é amante da dona de um buffet. Em outras palavras, a suposta amante do primeiro-ministro é uma marmiteira chiquérrima. O depoimento do diretor da perícia do Rio, Talvani de Moraes, reforça a tese de que o assassinato da atriz Daniela Pérez foi premeditado. Nesta quinta-feira, a justiça ouviu 9 testemunhas. A principal testemunha da acusação, o advogado Hugo da Silveira, confirmou que era Paula Tomás, a mulher que viu no carro com Guilherme de Pádua no local do assassinato. Os detetives que foram à casa de Paula Tomás disseram que ela confessou ter participado do crime. O ator Maurício Matar falou sobre o comportamento agressivo de Guilherme de Pádua. Quando todos os depoimentos da acusação já tinham terminado, o juiz resolveu ouvir mais uma testemunha. O diretor da Polícia Técnica, Talvani de Moraes, foi chamado para tirar dúvidas sobre o laudo feito logo após a morte da atriz. A primeira pergunta feita ao perito foi sobre a arma do crime. Ele respondeu que as perfurações eram típicas de uma faca ou punhal, e não de uma tesoura. A vítima estava desacordada, sem condições de reagir, e pela precisão dos golpes sobre um apoio, provavelmente o chão. O especialista disse também que os arranhões nos braços de Guilherme de Pádua eram ferimentos típicos causados por uma pessoa quando está sendo estrangulada. Por todos esses detalhes, a acusação acha que agora fica muito prejudicada a tese de que Guilherme de Pádua agiu sob forte emoção. Não tem o menor respaldo nas provas e, evidentemente, não será de forma nenhuma acatada. Na minha opinião, ficou claro, por exemplo, a covardia do crime, na medida em que você vê que a Dani estava completamente desacordada quando recebeu as punhaladas. Às 9 horas da noite, Paula Tomás deixou o fórum e voltou algemada para a carceragem feminina da Polinter. O advogado de Guilherme de Pádua admitiu que pode pedir a anulação do processo que apura o assassinato de Daniela Pérez. Paulo Ramalho alegou que o juiz violou a lei federal ao convocar o diretor da perícia, Talvani de Moraes, para depor na mesma sessão das testemunhas de acusação. Ao sair do tribunal, o juiz Gilmar Teixeira admitiu que, em tese, a anulação do processo é possível. O advogado de Paula Tomás vai entrar com um pedido de habeas corpus na semana que vem. Os depoimentos das testemunhas de acusação agradaram a defesa e a promotoria. O advogado de defesa de Guilherme de Pádua demonstrou tranquilidade hoje no tribunal. Ele saiu várias vezes do plenário. Paulo Ramalho disse que veio à audiência apenas como espectador e que pretendia fazer poucas perguntas às testemunhas de acusação. O advogado de Paula Tomás considerou os depoimentos das testemunhas de acusação favoráveis à defesa. Carlos Eduardo Machado informou que na semana que vem deve entrar com um pedido de habeas corpus para que Paula seja solta. Segundo o advogado, os depoimentos de hoje são muito contraditórios. O advogado Hugo, que no primeiro depoimento deu 3 placas diferentes do carro Santana, hoje garantiu que só tinha dado uma placa do depoimento. O promotor Maurício Assayag disse que o Ministério Público estava satisfeito com os depoimentos das testemunhas de acusação. Os depoimentos estão perfeitos, estão comprovando exatamente o que foi descrito pelo Ministério Público na denúncia. A Receita Federal divulga a nova tabela do imposto de renda. Agora, em fevereiro, estão isentos do recolhimento na fonte os trabalhadores que ganham até R$ 9.597.030 cruzeiros. Vai ter um desconto na fonte de 15% quem ganha acima deste limite até R$ 18.714.209 cruzeiros. Vai descontar 25% na fonte o contribuinte que ganha mais de R$ 18.714.209 cruzeiros. Os números da nova tabela da Receita Federal foram calculados com base na UFIR de 1º de fevereiro, o que projeta uma inflação de 29,47% em janeiro. E o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, foi de 25,83% em janeiro, um aumento de 0,75 ponto percentual em relação ao registrado em dezembro.
As duas novas ministras do governo Itamar Franco começam a trabalhar enfrentando desafios. Um deles, segundo as próprias ministras, é o fato de serem mulheres. As duas mulheres do primeiro escalão do governo Itamar se vestiram discretamente para a posse, blazer e saia. A ex-prefeita Luísa Erundina trouxe um amuleto só usado em ocasiões muito especiais, um broche em forma de borboleta. Depois do discurso, ganhou um beijo do presidente Itamar. A economista Ieda Cruzius foi toda de branco. Não deu sinais de que estivesse incomodada pelo joelho machucado numa partida de vôlei. Logo depois, discursos curtos e plateia pequena marcaram a cerimônia de transmissão de cargo da nova ministra do Planejamento. Com o mesmo conjunto branco, a ministra começou a trabalhar em seguida. Recebeu o ministro Alberto Goldman, que veio saber quanto vai poder gastar na recuperação de estradas este ano. A ministra da Administração, apesar dos problemas com o PT, foi bem festejada. Ganhou um almoço logo depois da posse no Palácio e, na chegada ao novo endereço de trabalho, recebeu o carinho de muita gente, inclusive das parentes, que chegaram de Fusca. Erundina ganhou abraços, plateia grande na transmissão de cargo e o apoio do senador Suplicy, do PT. As duas ministras veem nos cargos que assumem, além das dificuldades normais, mais uma adicional: o fato de serem mulheres. A nova ministra do Planejamento acha que por causa disso serão muito mais vigiadas e cobradas. A ministra Erundina também concorda, mas garante, não vai decepcionar. Nós mulheres temos que provar 10 vezes que somos capazes para poder acreditar em nós. A seguir, os empresários decidem apoiar o parlamentarismo. E Pelé quer mudar as regras do futebol. Nas areias de Copacabana, as feras brasileiras enfrentam as melhores duplas internacionais. Vem aí, Mundial de Vôlei de Praia. Oferecimento Maguari, o melhor suco da nossa terra. Caneta Papermate Flex Grip, esta pega bem. Skol, todo mundo vira Skol. E Samoa, para quem tem mais o que fazer. A poderosa Federação das Indústrias de São Paulo decide entrar firme na luta pelo sistema de governo. Vai apoiar a campanha pelo parlamentarismo, mas não pretende dar nenhum cheque em branco. Foram 3 horas de reunião entre os 200 dirigentes da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias de São Paulo. No final, eles decidiram apoiar a adoção do sistema parlamentarista de governo. Mas os empresários só vão apoiar o parlamentarismo se ele vier acompanhado de algumas reformas que deem mais confiabilidade e representatividade aos partidos políticos. Os empresários defendem 8 modificações na legislação: implantação do voto distrital, equilíbrio na representação dos estados na Câmara, reestruturação dos partidos políticos para enfatizar a fidelidade partidária, maior controle no financiamento das campanhas eleitorais, fim do voto de lideranças, possibilidade de qualquer cidadão brasileiro participar do gabinete de governo, manutenção das atribuições do Senado para manter a representação federativa e a garantia de que o governo só será substituído com a formação antecipada de outro gabinete. Sem esses pré-requisitos, fica difícil um funcionamento adequado do parlamentarismo como sistema de governo. Por isso, a Federação e o Centro das Indústrias entendem que a defesa do parlamentarismo não pode ser um parlamentarismo com um cheque em branco. Deve ser um parlamentarismo com responsabilidade, um parlamentarismo com esses pré-requisitos que permitam o bom funcionamento do sistema parlamentar de governo. Os empresários paulistas estão ficando cada vez mais preocupados com a qualidade de vida dos seus empregados. E por isso, resolveram adotar os fundos de previdência privada como o principal atrativo na política de benefícios das empresas. Durante 30 anos, o médico Enzo Moliterno trabalhou numa grande multinacional. Em 87, ele se aposentou e, graças a uma complementação salarial que a empresa oferece aos funcionários, ele pôde continuar vivendo nesta confortável casa na Zona Sul de São Paulo.
Sem esse recurso, ele seria obrigado a abrir mão do padrão que teve durante a vida toda. Se não fosse essa suplementação, como é que seria a vida do senhor? Bom, eu estaria hoje trabalhando e não estava desfrutando da minha aposentadoria. A crise e a recessão obrigaram os empresários brasileiros a adotarem uma postura mais moderna em relação ao mercado. Gastos foram cortados, custos reduzidos e muitos empregados demitidos. Os que restaram passaram a ser mão de obra especializada e são considerados hoje o maior patrimônio das empresas. Os 300 funcionários desta empresa têm assistência médica extensiva aos aposentados, cesta básica, assistência odontológica e mais 22 outros benefícios. Desde o ano passado, eles também têm direito a um fundo de previdência que vai complementar os salários dos futuros aposentados. E os resultados já começaram a aparecer. Nós temos já um funcionário que vai entrar no sistema de pensão desse plano. E sem esse plano ele receberia apenas o valor da caixa, que o poder aquisitivo dele seria muito baixo. As grandes empresas foram as primeiras a se preocupar com a queda do poder aquisitivo de seus funcionários durante a aposentadoria e investiram pesado no setor. Hoje, existem 1.000 empresas com previdência privada no país e a previsão é de que até o ano 2000 esse número chegue a 7.000. Elas deverão girar um patrimônio de 22 bilhões de dólares. Você eliminando essa síndrome da insegurança, criando mecanismos para garantir a aposentadoria, uma assistência na morte de invalidez, você está dando ao executivo, ao seu técnico, ao seu funcionário especializado, condições para produzir melhor e produzir melhores resultados. Um sofisticado sistema de informática vai ajudar a fiscalizar e controlar o dinheiro repassado pelo governo aos hospitais dos estados e municípios. O programa permite que qualquer pessoa que tenha um microcomputador possa ter acesso a informações como gastos com pacientes e principais causas de internação. O sistema foi lançado nesta quinta-feira em Brasília pelo Ministério da Saúde. A implantação do projeto será feita pela Embratel. Um rei quer mudar as regras do futebol. Pelé disse hoje no Rio que a FIFA precisa modernizar o esporte. O rei quer mudar a cobrança do lateral. Quando o goleiro recebe a bola em jogo, ele tem autorização de jogar, entende, com a mão ou chutar. Então, se nós pudéssemos pegar a bola no lateral e com o pé, colocaríamos a bola lá dentro do gol. E uma coisa que é importante, que ainda a FIFA não prestou atenção, nos laterais não existe impedimento. Pelé quer o jogo com 4 tempos. Foi uma ideia de quando nós estávamos lá no Cosmo, porque a televisão precisava de mais tempo para inserir os comerciais. E pediu para que fizesse mais um tempo, não é, em cada tempo. Por exemplo, no primeiro 45 minutos, que parasse 3 ou 4 minutos, para dar a chance de inserir alguns comerciais. E depois, no segundo 45 minutos, novamente. Então, ficaríamos com 4 tempos. O rei prevê o sucesso da Copa do Mundo nos Estados Unidos. É o único país que, um ano antes da Copa do Mundo, já fechou todas as propagandas, já vendeu os direitos para a televisão em espanhol e em inglês. Você vê, um ano antes da Copa do Mundo. Isso nunca aconteceu na história do futebol. Então, como espetáculo, não tem dúvida, vai ser um grande espetáculo. A seguir, o terror ataca a loja mais famosa do mundo. E os morcegos atacam um cinema em Campo Grande. Quatro histórias de mistério e terror. Pesadelos Diabólicos, com Emílio Esteves. Festival de Sucessos. Hoje, depois do Jornal da Globo. Uma das lojas mais conhecidas do mundo, a Harrods de Londres, foi atingida por uma bomba. Terroristas do IRA, Exército Republicano Irlandês, se responsabilizaram pelo atentado. 4 pessoas ficaram feridas. Era de manhã em Londres quando a polícia recebeu um alerta de bomba na loja Harrods. Faltava meia hora para a loja abrir ao público quando a bomba explodiu. Foi na porta de entrada onde a explosão destruiu vitrines e queimou a decoração externa. Por puro acaso, ninguém morreu, mas 4 pessoas sofreram ferimentos, principalmente com estilhaços de vidro. Se a Harrods já estivesse aberta,
seria bem maior a probabilidade de mortes. Isso porque a loja costuma entupir de consumidores e curiosos, atraídos pelos produtos especiais e caros à venda. Turistas brasileiros são clientes regulares da Harrods. Só neste início do ano, já explodiram em Londres 7 bombas do IRA, em campanha pela independência da Irlanda do Norte. A bomba de hoje, como outras que o IRA tem colocado em Londres, tem como objetivo provocar pânico e choque, morte até se necessário. Como diz o Exército Republicano Irlandês, o objetivo é trazer o conflito da Irlanda do Norte para o coração do inimigo, o governo britânico. Um navio panamenho fica sem combustível em Belém do Pará e é detido pela Capitania dos Portos. O navio tinha uma dívida de 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros e estava fugindo do país. O navio pertence à empresa argentina Navistar S.A. No ano passado, ficou 6 meses parado para conserto no porto de São Francisco do Sul e não pagou a dívida referente à alimentação dos 9 tripulantes. O navio tinha permissão para ir até o Porto de Santos, mas tentou fugir e deu azar. Faltou combustível. Agora os tripulantes vão ser deportados e o navio pode ser leiloado para pagar a dívida. Invasão de morcegos leva ao pânico a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O principal foco dos morcegos é neste cinema fechado para obras no centro da cidade. Durante o dia, os morcegos se espalham pelas lojas, assustando todo mundo. Uma equipe da vigilância sanitária já entrou em ação para evitar a transmissão da raiva. Muitos morcegos ficam escondidos em tetos, frestas e entre as paredes, surpreendendo a qualquer hora do dia. O forró invade as areias quentes das praias de Fortaleza. O repórter Moacir Maia está na Praia do Futuro, que virou uma alegre pista de dança. Se a brisa do mar pode ajudar a aliviar um pouco o calor, é exatamente aqui na praia onde está sendo mais fácil encontrar os turistas, principalmente os estrangeiros, que não estão acostumados ao forte verão do Nordeste brasileiro. Mas com uma temperatura média de 30 graus, a noite de Fortaleza tem um ingrediente a mais para aumentar o calor. O ritmo acelerado do forró e também do Axé Music, que simplesmente está invadindo as praias da cidade. É o que acontece, por exemplo, aqui na Praia do Futuro, um dos pontos de maior concentração de turistas em Fortaleza. Isso durante o dia, mas que desde o começo do verão já se tornou um ponto obrigatório para mais de 150 mil turistas que estão visitando Fortaleza. E esta alegria da quinta-feira antecipa a festa do final de semana. Uma festa que não para antes de 4 horas da manhã. Isso para Fortaleza, que não obedece o horário de verão. Moacir Maia, de Fortaleza. A sérvia Mônica Seles e a alemã Steffi Graf vão fazer a final do primeiro torneio de tênis mais importante do ano, o Alberto da Austrália. Seles, número 1 do mundo no alto do vídeo, arrasou na semifinal da argentina Gabriela Sabatini. Em apenas 53 minutos, marcou 6-1 e 6-2. Na outra semifinal, Graf teve mais dificuldades para superar a espanhola Arantxa Sánchez por 7-5 e 6-4. Será o 10º confronto entre Seles e Graf. A alemã leva vantagem de 6 vitórias contra 3. Ayrton Senna já decidiu seu destino. Vai continuar na Fórmula 1 e deve correr pela McLaren. A notícia foi confirmada por um amigo de Leonardo Senna, que é irmão do piloto. O tricampeão mundial deve testar o novo modelo da McLaren na próxima terça-feira no Autódromo de Silverstone, na Inglaterra. A seguir, a praia depois do trabalho com chope e sol até às 8 da noite. E o presidente convoca nova reunião com a equipe econômica.
Fique ligado, tá pintando paixão. Casa comigo. Alaor, o vaqueiro que sonha em conquistar o amor de Ruth. Muito apaixonado por ela, né? Ruth é tudo pra mim no Nordeste. Um homem simples, determinado a obedecer seu coração. Mas não desistir não, vou atrás dela de novo. Vou. Nesta segunda, estreia a nova novela das 6, de Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. O ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, explica em Londres as linhas gerais do governo Itamar Franco. O chanceler brasileiro, que está há 3 dias em Londres, se reuniu com empresários, líderes políticos e diplomatas, garantindo que o programa de privatização vai continuar e poderá até admitir 100% de capital estrangeiro. Nessa quinta-feira, numa palestra no Instituto Real de Assuntos Internacionais, ele reclamou da tendência ao protecionismo na comunidade europeia e da falta de incentivo governamental para investimentos na América Latina. Eu achei melhor dizer com clareza aqui em Londres o que nós pensamos, porque só assim a gente aguenta realmente uma mudança de época que nós estamos vivendo e nós temos que trabalhar juntos, e juntos só com franqueza. A Corte Suprema de Israel abre uma brecha para os deportados palestinos abandonados na terra de ninguém. Cada um, individualmente, tem o direito de reivindicar na justiça o direito de voltar. A decisão da corte agradou o governo de Israel, mas enfureceu os palestinos. As Nações Unidas já declararam que a deportação é ilegal. O primeiro-ministro israelense respondeu com segurança. Os Estados Unidos nunca apoiaram resoluções da ONU contra Israel. O Papa João Paulo II pede a cristãos e muçulmanos que parem de lutar em nome da religião. O Papa está convencido de que agora e no futuro as várias religiões devem exercer um papel importante na preservação da paz e na construção de uma sociedade digna. O exército croata toma a importante central hidrelétrica de Krajina. 2.000 soldados croatas participaram da operação. A hidrelétrica havia sido ocupada de manhã pelas milícias sérvias. Na Bósnia, continuam os combates violentos. Paulo Francis. Morrem cerca de 200 pessoas por dia na Bósnia. É aquele espetáculo de horror interminável como em Beirute. O ex-presidente Reagan já disse em Oxford que bombardearia os arsenais da Sérvia, dando uma lição a essa gente. Uma carta aberta aqui na imprensa trazia prestigiosos nomes como o do ex-presidente Jimmy Carter e de Henry Kissinger, pedindo que os Estados Unidos intervenham no que é a ex-Iugoslávia. Conferências da ONU não levam a coisa alguma, porque a ONU não tem força e essa gente só entende a linguagem da força. Se Clinton conseguir folga da emocionante discussão se homossexuais devem ou não fazer parte das Forças Armadas, talvez ele tire um tempo para se dedicar ao problema. E vai ter de intervir mesmo, pois senão teremos uma tragédia bárbara em pleno coração da Europa civilizada. O horário de verão termina no sábado à meia-noite em 11 estados do país. Quem curte aquela esticada nas praias e nos bares depois do trabalho vai ficar na saudade. No Rio, o calor bate recorde em homenagem à despedida. 1h23 da tarde. O termômetro é implacável, 42 graus. Nem sorvete, nem sombrinha, nem chope gelado. Nada resolve. E para quem não tem refresco, fica mais tórrido ainda. Bom mesmo, só na praia. As corajosas da areia, louras ou morenas, só encaram o sol neste verão com muito protetor solar. São quase 8 horas da noite, ainda tem um restinho de luz no céu e os termômetros do calçadão aqui da praia do Arpoador, na zona sul da cidade, estão marcando 31 graus. O calor ainda é muito forte e, para falar a verdade, eu estou morrendo de inveja daquele pessoal ali, olha só. Essa é a melhor maneira de fugir do calor, dentro d'água. O carioca troca o banho de sol pelo banho de lua, um privilégio bom para cachorro. A praia também é a melhor academia de ginástica. O carioca deixa as últimas gotas de suor antes de se dedicar ao esporte preferido, o levantamento de copo.
Nos bares, o consumo de chopp aumentou em 40% nos últimos dias. E o chopinho virou o programa predileto dos turistas impressionados com tanto calor. Eu sofri muito porque hoje eu fui até Niterói e peguei 45 graus. Eu não vi, fazia tempo que eu não via aquele negócio da termômetro marcar isso. Estou aqui fazendo um refresco. Acabo de voltar. E agora a última notícia. Os ministros da Fazenda, Paulo Haddad, e do Planejamento, Ieda Cruzius, vão ter que passar o fim de semana em Brasília. O presidente Itamar Franco convocou os dois para uma reunião no sábado com o restante da equipe econômica do governo. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Vai começar mais uma temporada de emoção e velocidade. Vem aí o Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Samoa, para quem tem mais o que dizer. Brahma Chopp, na Fórmula 1 fique com a número 1. Perdigão, qualidade que se prova. E Colinos, mude o clima com Colinos. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Um Tira do Outro Mundo, filme inédito, neste sábado em Supercine.